O nome e a cidade onde você está. Meu nome é Ida Elis, eu moro em Guaçuí, interior do Espírito Santo. Elis. E, Então quer dizer que você está feliz. Me conta por que você está ah, feliz. então, eu tenho carteira já há bastante tempo, e às vezes eu dirigia e eu não sei, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha medo, que era melhor não arriscar, e eu sentia assim, eu tinha como se, não sei, não chega a ser uma crise de pânico, mas aquela sensação do corpo quando leva um susto. Quando a gente leva um susto muito grande, o corpo tem várias sensações, né? Aquele tremor nas pernas, o coração acelera, aquelas coisas todas. Eu entrava no carro, eu sentia isso. Era como se eu tivesse levado um grande susto. Aí eu tinha que tentar controlar aquilo ali. E eu não gostava dessa sensação. Aí eu achava assim, melhor não dirigir do que sentir isso. E parecia assim que tinha um monstro dentro do carro. O carro tinha vida própria. Eu morria de medo do carro. Mas aí eu tirei a carteira, passei, né, primeiro andava de moto, mas o carro, o barulho do carro, tudo para mim era apavorante. Aí eu achei melhor não dirigir. Mas às vezes eu pegava o carro, eu dava uma volta e acontecia qualquer coisa, parava de novo. Depois, com a necessidade, eu até comprei um carro para mim. Meu esposo tem um carro automático, mas eu quis, falei, não, eu vou tentar no carro manual. No dia que eu peguei o carro, a primeira vez, meu esposo foi comigo. A gente andou na cidade toda, treinei para o trabalho. Eu moro um pouco longe, né? Uma cidade de interior, tem 30 mil habitantes, mas fica longe. Tá, fui quando ele falou assim: vamos dar mais uma volta. Quando eu parei no cruzamento, veio um carro e bateu em mim. Eu estava parada, eu falei: pronto. Aí aquela coisa, sinal, não é isso para mim. Eu vi que não era eu, meu esposo falou: não, não é você e tal. Aí alguém ainda comentou: nossa, coitada, ela já tem medo porque juntou gente, já tem medo de dirigir, agora ficou pior. Aí passei um tempão, né? Fiz depois aqueles treinamentos. Quanto tempo você ficou entre essa tentativa que aconteceu, o incidente, até você voltar? Quanto tempo você ficou aí? Um ano, Quantos anos? um ano, desse do meu Um. carro. Mas eu já dirigia outros carros. Às vezes eu dirigia, às vezes não, do carro do meu marido. Aí resolvi comprar um para mim que eu pensei assim, porque o carro é dele. Se eu tiver o meu carro, vai ser diferente. Aí aconteceu isso, encostei o carro. Depois eu precisava levar meu filho na escola. Aí eu fiz aqueles treinamentos de 21 dias, treinar, fui bem. Aí depois a minha irmã falou: não, eu vou te ajudar. Aí eu peguei a minha irmã de anjo. Ia para vários lugares com a minha irmã. Se eu entrasse sozinha no carro, era aquela sensação toda do susto, né? E minha cabeça eu pensava assim, gente, eu acho que eu tô com algum problema. Aí falei, pronto. Aí zerou. A minha irmã falou, não vai, você pode ir sozinha e tal, mas não conseguia. E Não eu consegui sair sozinho. sozinha não conseguia. Não conseguia. Eu sentia uma sensação muito ruim. E Aí como eu é sua vida antes de você começar a dirigir? Conta o quanto o não dirigir atrapalhava a sua vida. mesmo morando no interior, eu tenho meu esposo, a gente tem um horário de trabalho. Eu sou funcionária pública, eu trabalho no Ministério Público aqui da minha cidade. E às vezes eu conseguia encaixar o horário do meu esposo. Ele me levava, ou às vezes eu ia a pé. Teve uma época que eu tinha moto, eu ia de moto. Aí vendi a moto, resolvi do carro, aconteceu isso, aí fiquei um ano assim. Aí quando meu esposo não podia levar, eu ia a pé, né? E meu filho estuda numa escola próxima, tinha que ir de van, quando o esposo não podia, ele ia de van. Aí, há um ano, mais ou menos, que eu comecei a ir com a minha irmã. Eu levava meu filho na escola, voltava, guardava o carro e ia a pé para o trabalho. Ninguém entendia. Nem eu entendia por que eu fazia isso.
E mudou assim, tinha que levar meu filho para os lugares, né, para encontrar com os amigos, alguma coisa. Meu marido tinha que ir, levava, eu junto, depois ia lá e buscava. Aí todo mundo, não, você dirige, não tem problema, as mães, né, dos coleguinhas incentivando, todo mundo incentivando, mas eu preferia não sentir não ter aquele sentimento. Aí eu Tá. ficava nessa, vai, meu esposo falava, você decide a sua vida. Você dirige um dia, no outro dia, depois fica um tempão. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Aí eu já te conhecia há bastante tempo, bem antes disso. Eu vi uma reportagem sua na TV. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, era isso que eu precisava há muito tempo, nessa época. Mas esqueci, né? Muito longe, sem condição. Aí fiquei tentando, eu fiz aula na mesma autoescola que eu fiz, o instrutor, que é o dono da autoescola, falou: não adianta eu ficar te ensinando, porque tudo que tem para ensinar você já sabe. Agora é só você pegar o carro e ir. Mas assim, eu não tinha coragem de pegar o carro, não tinha iniciativa, não conseguia. Aí um dia desse aí, eu vendo no Instagram, eu vi Cecília Belina, eu falei, peraí, essa é aquela. Aí eu marquei a entrevista, mas eu até tinha te falado que eu sempre ficava adiando. Ao mesmo tempo, alguma amiga minha uma vez disse: Nossa, isso deve ser problema espiritual, não é possível. Isso é um problema espiritual, é inveja. As pessoas falavam essas coisas para mim. E eu pensava assim: não, isso é meu mesmo, né, um medo que eu tenho, uma fobia e tal. Aí, quando você marcou a entrevista, você já logo percebeu que eu ficava fugindo, sempre fugindo, fugindo. Aí fui adiando. Comum, é muito comum. As pessoas, elas querem, né? Aí elas marcam, elas não É, comparecem, elas adiam. E eu sei, como eu trabalho com medo há quase 40 anos, eu sei que é o medo, né? é, Então, é muito comum a pessoa ter medo até de vir conversar comigo. Então, é muito importante você falar isso, né? Que as pessoas saibam que isso é normal. A é. gente vai mexer com medo, o medo é dolorido, o medo é desconfortável. Por isso que todo mundo foge. Mas conta, e daí? Assim, você pegou no ponto que eu precisava. Até para gravar essa entrevista aqui, eu jamais faria isso. Jamais. Eu conseguiu até fazer isso. Jamais eu me permitiria gravar um vídeo para, né? Mas aí eu pensei, poxa, foi tão bom para mim que as pessoas precisam conhecer a Cecília. Precisa. E quem não tem esse problema não entende que o do medo normal da pessoa que acabou de tirar a carteira e é a prática, aquele medo normal de tudo que é novo. Não é esse medo normal de tudo que é novo. Eu custei entender isso, eu não aceitava. Eu não gosto de dirigir, eu não sei o que, colocava mil coisas. Mas não é isso. Quem não sente não consegue entender. Isso é igual uma pessoa que vai apresentar um trabalho, né, que não consegue falar em público, é a mesma coisa. Quem não tem esse problema não consegue entender que todo mundo tem esse frio na barriga, mas vai. Quem tem o problema não vai. Se não pegar esse pontinho aí quando você me falou lá no grupo, né, a gente encontrou aquelas pessoas que é maravilhoso aquele grupo, e o online para mim foi perfeito. Assim, nossa, foi perfeito. O grupo, você Outra, conseguiu colocar as pessoas certas para. Sim, super me adaptei com o grupo. os outros, ainda existe um pouco de resistência com o tratamento online e pessoas que têm resistência ao tratamento em grupo, tá? Que é online, e conta como é o tratamento em grupo. Então, era outro problema. Eu não queria, né? Porque eu sou assim. Eu lembro de de uma reportagem sua, alguma publicação sua no Instagram. Você colocou dirigir, foi o que me levou a ter coragem. Você está exposto, então é muito difícil. Eu falei assim, nossa, mas é isso.
Eu estou exposta, eu não quero. Aí a questão do grupo, eu falei, nossa, grupo? Ai, jamais, né? E era totalmente contra. Aí eu fiquei adiando, na primeira vez você conseguiu colocar as pessoas assim, super certo, né? Você já tinha falado. E no dia, então foi assim, muito bom. E no dia que você falou para mim, você tem duas opções. Você sente tem esses sintomas aí, toda vez que vai, e tem a frustração de achar por que que você não vai, e aquela coisa que fica incomodando, vai atrapalhando outras áreas da vida, porque você vai se sentindo, por que não, né? Todo mundo, é uma coisa que é igual andar, né? Você vai aprender, vai ter ou você vai passar por isso daqui a pouco, isso acaba e você vai se sentir normal. É o que aconteceu, agora acabou. Agora eu tô agora naquela fase normal de quem está treinando, né? Erra aqui, erra ali, normal. Aquela sensação, mas eu não tenho. Aí quando você falou isso para mim, eu falei, ótimo. E tem uma outra coisa também que uma pessoa do grupo falou, que a gente que tem esse problema de, por exemplo, eu não aceitava eu não saber dirigir. Eu achava que eu tinha que entrar no carro, eu tinha que fazer a ladeira, eu tinha que estacionar direito, eu não aceitava passar por dificuldade nenhuma. Eu queria já entrar no Então carro e você tinha saber. medo de errar. Medo de errar. E de alguém ver que eu errei. Ninguém podia olhar para mim. Se alguém olhasse para mim, eu ficava cega, surda, esquecia tudo. E eu achava que eu já tinha que entrar e saber. Eu não aceitava essa fase, esse processo de aprendizagem, né, da prática. Aí uma pessoa no grupo falou, né? É, eu parei de olhar, nossa, como a pessoa consegue fazer isso, mas isso eu nunca vou conseguir fazer. Eu só via isso com quem estava dirigindo. Ah, essa pessoa dirige bem, isso eu jamais vou fazer. Aí comecei a voltar a minha atenção para todos os erros que as pessoas cometem no trânsito. Aí eu chego a ser engraçado, eu começo a rir. E olha ali o que aquela pessoa fez, olha o que a outra pessoa fez. Aí eu comecei a voltar minha atenção para os erros das pessoas no volante, mesmo quem sabe dirigir, de quem está começando, aí já comecei, nossa, aquela ali tem pouco tempo que dirige, aquela ali. Aí já comecei a voltar minha atenção para essa parte, assim, nos motoristas. E foi ficando normal, né? E a sua técnica é perfeita, né? E uma coisa que eu aprendi com você e para todo mundo que quiser fazer, faça mesmo, porque, ó, eu pensava que não, tentei várias vezes, fiz vários cursos, fiz aula com o instrutor, ele, ao ponto dele falar para mim, você pode dirigir, pega o carro, pode dirigir. Meu esposo, minha irmã, todo mundo falava. Mas eu não conseguia. E o treinamento da Cecília, o que é muito importante, que eu aprendi isso e que me ajudou a evoluir muito rápido, eu achei que eu. Porque ela pegou a chavinha, ela pegou no pontinho que precisava virar ali. E mais uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça: quando a gente começa, todo mundo fala assim: ah, você não precisa mais, pode dirigir. Aí é a hora que você tem que respirar e pensar: não, eu vou seguir as técnicas da Cecília, que são três, né? O treinamento, que eu, na verdade, eu não precisei do treinamento porque eu já tinha treino, né? Eu já sabia dirigir, eu já dirigia. Como é que é? A prática não, as tarefas, o treinamento, as As tarefas, tarefas o e objetivo. objetivos. Aí eu já comecei direto nas tarefas. E eu fui evoluindo muito rápido nas tarefas. A primeira vez da tarefa, eu lembro que o trajeto que eu tinha que passar tinha acontecido um acidente horrível aqui. Falei, nossa, e amanhã eu vou ter que fazer esse trajeto. O motorista do caminhão atropelou um casal de moto, assim, bem no centro da cidade, né? Os dois vieram a óbito. E eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir? Mas fui, com todos aqueles sentimentos, mas fui fazendo as tarefas, cumprindo as tarefas. Aí vem para os objetivos. Quando você está no objetivo, são 10 que tem que seguir à risca, os 10 para dar certo. E as pessoas começam a falar: ah, vamos para tal lugar?
faz isso. Não, você pode ir. Não pode. Segue os objetivos. Espera a Cecília colocar os objetivos, completar ali, que são 10 e você pode adiantar se ela, né? Porque assim, ela segura a mão, ela vai soltando aos pouquinhos. Se você soltar de uma vez, pode até a recaída, né, Cecília? Então, eu aprendi muito bem essa técnica da Cecília, é perfeita essa técnica, e ela me ajudou em outras áreas da minha vida, né? Eu tenho um problema de ansiedade mesmo, né? Eu já sabia que eu tinha, né, ansiedade com outras coisas, mas igual para eu gravar isso aqui, eu não tenho problema em falar em público. Eu já fui professora, hoje não sou mais, hoje falei, né, eu trabalho no Ministério Público, mas então eu não tenho problema de falar em público, mas tenho problema em ficar assim, igual gravando esse vídeo, eu jamais ficaria. A Cecília me chamou essa semana, na hora, estou aqui tranquila, ela virou a minha chave, e a única coisa que eu falei com ela, né, ela soltou minha mão. Aí eu falei para ela, ô Cecília, se eu tiver uma recaída, você me aceita de volta? Aí ela, lógico, eu tô aqui. E a gente tem contato ainda. Cecília, assim, nossa, é tudo aquilo que eu senti quando eu vi a entrevista dela, é verdade, né? E se aceitar, né? Aceitar, se permitir errar. Conta um pouco, Edaelis, do quanto foi bom para o seu filho. Então, meu filho, eu ficava dependendo das coisas. Meu filho estava esse ano, eu quero fazer futebol, mas é longe onde tenha o clube, onde tem o futebol, era longe. Eu não tinha alguém para levar. Eu trabalho só à tarde, ele estuda à tarde também. Aí era um curso de inglês que ele tinha que fazer depois da aula, que era o horário que o pai podia levar e era também longe. Aí esse ano eu já levo ele para o curso de inglês, para o Kumon, já levo ele para o futebol, ele está no futebol 2 vezes na semana. Então, assim, para onde ele vai, eu quero ir na loja tal, a gente já vai. Eu levo para a escola e busco. Agora eu vou de carro para o trabalho e busco ele na volta, é pertinho do meu trabalho. Dou carona para coleguinha, para os coleguinhas dele. Aí teve um dia que eu estava no futebol, a mãe de um coleguinha, né, que estuda na mesma sala e faz futebol junto. Aí você pode dar carona para os dois amiguinhos? Eu falei, nossa, e ela sabia que eu tinha esse problema para dirigir. Eu falei, nossa, se ela está confiando o filho dela, né, uma criança de 10 anos comigo, porque assim, a gente é cautelosa, a gente tem aquela prática da direção defensiva que você também ensina, né, Cecília? Sem aquela pressa que às vezes a gente acha. E aí foi. Já dou carona para coleguinha e tranquilo. Acontece assim, a gente sempre com precaução, sempre com atenção e sempre praticando a direção defensiva, que você sempre coloca isso, né? E outro ponto também importante que eu consegui me enxergar é assim que você também falou, a gente não deve querer dirigir igual uma outra pessoa, né? Cada um tem seu jeito. Aí você falou assim: olha, você está precisando fazer um teste de dirigir com seu marido para ver como é que fica, com ele do lado. Eu, no dia que ele foi, eu queria dirigir igual ele, rápido, né? Quantos anos que dirige. Aí eu vi que deu errado, até comentei com você, falei, "Ih", aí foi quando você falou: não queira imitar motorista, cada um tem seu jeito. E eu, por exemplo, eu sou muito ansiosa, muito agitada para algumas coisas, mas eu sou muito calma para fazer tudo, né? Eu já ando assim, eu penso para fazer e tal. Então, para dirigir também eu vou ser mais assim. Não adianta eu querer sair correndo, porque é o meu jeito de ser em tudo, né? Então, para dirigir não vai ser diferente. Eu paro no cruzamento, ó, tem que estar escrito pare lá, mas se não vem carro, vão. Não, paro, faço tudo que tem que fazer sempre. E tá super. Nossa, assim, eu não tô acreditando. Às vezes eu olho o carro e falo assim, gente, será que sou eu? A minha irmã fica rindo à toa, né? Ela, nossa, mas você já tá assim, agora, quando eu comecei com você, né? Ela, agora eu vou te libertar, não vou mais com você e tal.
que me incentivou muito também, as pessoas sempre me incentivaram, meu esposo, meu filho, minha irmã, meu filho fala para mim assim, ai, você tem que parar de achar que tu tá errado, você já dirige direitinho, tá bem, para de pensar essas coisas. Uma criança de 10 anos, né? Aí a gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa e nem em tudo que a gente sente. A gente não pode Maria, acreditar em tudo que pensa, nem em tudo que sente, né? você teve alta há bem pouco tempo, mas você se vê sem carro, sem dirigir hoje em dia? Se eu me vejo sem dirigir, não. A minha irmã ainda falou, agora é assim, para onde vai? Agora vai de carro, não anda a pé, mas não. E eu sempre gostei muito de andar a pé também. Sempre gostei de sair, aí vai olhando as lojas, sempre gostei. Mas assim, tem o dia, né? Agora eu já vou até o centro, coloco o carro em tal lugar e vou só no centro andando ali. Não preciso vir da minha casa até lá. Agora Tá. raramente. O grupo, você acha que seria tão rápido, tão gostoso se não tivesse o tratamento de grupo, Edaelis? Não, o grupo foi ótimo. Eu até. Eu lembro de uma colega, né, falando: ah, eu não estava preparada para você sair agora, não, tinha que ter avisado. Uma colega do grupo falou que eu, assim, me identifiquei muito com ela, que é aqui do Espírito Santo também, que daqui a pouco tempo ela também vai estar dando entrevista. E, assim, nossa, a gente fica preocupado, querendo que a outra também consiga, ela vai contando. E é bom que às vezes a gente pensa assim, no grupo, a gente falava assim, nossa, mas a minha dificuldade é pior do que a dela. Pensava, mas ninguém falava. Aí até que um dia, não sei se fui eu que falei, eu falei assim, mas parece que para mim é mais difícil do que para ela. Aí todo mundo começou a rir. Ué, mas eu acho que para você também é mais fácil do que para mim. Parece que o meu problema é pior do que o seu. Então você consegue ver que a gente não pode acreditar em tudo que a gente sente, nem em tudo que a gente pensa. Aí no grupo você consegue ver isso, que a pessoa pensa a mesma coisa que você e você está pensando que é diferente, né? E outra coisa que você me ajudou também, eu não sabia se era o meu sentimento que me levava a esses pensamentos ou se eram meus pensamentos que me levavam a esses sentimentos, né? Ficava aquela confusão, aquele pensamento acelerado, né? Toda aí foi tudo acalmando e depois não sei o que aconteceu aqui dentro, não. Tô Você tranquila. me conta sobre a sua felicidade de ter conseguido uma coisa que você lutava há muito tempo. Conta sobre essa felicidade. Então, foi assim, é como se tivesse alguma coisa assim preso na pressão. Você solta aquela tampa e dá aquela pressão, né? Você vai como se fosse isso. Pega uma Coca-Cola, sacode, tá com a tampa. Na hora que você abre, foi isso aí que aconteceu aqui dentro de mim. Essa parecia que eu estava presa. Eu não me permitia aprender. Eu achava que não, que estava bom, não queria, teimosa. Você falava, Eda, vamos. Aí vamos fazer. E meu esposo falou: você tem que dirigir. Não, não vou. Minha irmã falava, não. E essa pressão dentro de mim. Hoje eu não vou, aquilo ali, aquele preso dentro. Quando eu comecei a dirigir, soltou isso aí. Aí agora assim, eu tenho cuidado, eu ainda não tenho tanta prática, são 3 meses que eu tô, apesar já de dirigir há bastante tempo, eu fazia assim alguns trajetos. Eu dirigia uma vez, ficava um tempão sem dirigir. Aí eu tô naquele período de prática, né? De procurar um lugar melhor para estacionar, tem uma ladeira, muita coisa aí eu não vou ainda para ir com calma, né? E estou esperando depois de volta para pegar a estrada, né? Estou Você esperando. está se sentindo capaz? Como é Nossa, que é esse sentimento de se sentir capaz?
Então, eu achava que eu não tinha jeito, eu achava que não, que eu pensava assim, ou eu tenho problema de vista, um problema de visão muito grande que me atrapalha. Aí eu pensava que as pessoas, mas por quê? Eu falei, não, eu tenho medo, eu tenho fobia, não posso porque eu tenho fobia. E a pessoa que tem fobia já evita, né? Não, eu já era conformada com isso. E toda vez que eu ia, eu lutava com essa fobia. Aí eu aceitei isso, eu aceitei não dirigir. E eu não sei se talvez eu tivesse começado a dirigir nova, se eu teria sentido isso. Porque eu não sei, porque eu nunca fui uma pessoa de ter medo de nada. Eu sempre fui muito corajosa, sempre fui vista uma pessoa que não tem assim, que luta pelas coisas, que corre atrás, né, pela minha história de vida. Eu passei num concurso que na época eu estudei sozinha, em casa, era um concurso bem concorrido, né? Concurso de Ministério Público, eu consegui sozinha, estudando e lutando ali, né? Virando noite. Então todo mundo, então, você consegue umas coisas e você tenta vencer umas coisas difíceis e não consegue vencer outras. Aí eu perdi meus pais, aí quando eu perdi minha mãe, eu comecei a ficar com muito medo de tudo. Parecia que eu era segura, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito insegura, com medo de tudo. Aí eu tive filho um pouco mais velha, né? Eu esperei passar no concurso, aí tudo parecia que esse medo de perder tudo. Talvez eu acho que essa questão do dirigir pode ter sido, não sei, medo de evitar alguma coisa. E você me falou assim, Eda, você pode se acidentar no banheiro. Você pode estar andando, se acidentar. Eu lembro que você falava isso comigo. Não é evitando dirigir que você vai evitar certas coisas. Mas eu pensava assim, mas aí vai acontecer comigo. Né? Eu posso estar dirigindo, eu posso cair. Mas e se eu estiver dirigindo, eu vou fazer isso com as pessoas. Eu achava que eu colocava a vida das pessoas em risco. Não só a minha, né? Eu poderia colocar meu filho no carro, aconteceu esse pensamento maluco. Ou eu atropelar alguém. Então, sempre. Aí você falava isso para mim, mas eu mantinha esse pensamento. Tá, mas eu a pé, aí as pessoas vão fazer comigo, mas eu tô livre de fazer qualquer coisa com as pessoas. Né? Era esse sentimento. Que você falava assim, pode acontecer tudo com qualquer coisa, mas se eu tiver, o carro para mim era esse tipo de perigo, eu provocar perigo para alguém. E não é assim. Isso não pode acreditar em tudo que a gente sente, nem em tudo que a gente pensa. Tem que enfrentar e isso vai saindo da cabeça, vai saindo, normal. Né? Esses dias uma pessoa atravessou na frente do carro. Eu falei com meu filho, tava eu e meu filho, fui buscar ele na escola à noite, uma rua escura. Aí tava vindo um carro, o outro com a porta aberta, a moça saiu de trás do carro assim, ó. Falei, nossa Deus, quase que eu atropelo a moça. Tranquilo, eu falei assim, eu tava devagar, né? Eu tava na esquina, eu falei assim, ó, tudo pode acontecer, também ela que entrou na frente, mas eu tava devagar. Então, assim, já hoje isso é natural. Não tem esse pensamento de que eu vou de tragédia, né? Eu pensava em Não. tragédia. Que recado você daria para uma pessoa que tem medo hoje, Eda? O que é a Cecília? Eu tô gravando esse vídeo. Eu tô assim, eu fico pensando, nossa, quem será que vai ver esse vídeo? Pessoas que eu conheço, eu fico um pouco assim com vergonha, mas eu tô fazendo para que as pessoas que tenham coragem de te procurar e que façam Obrigada. assim a experiência. Não deixa de tentar essa experiência. Pode colocar assim mesmo. Eu fui, Cecília, assim, na tentativa, não fui na certeza de que eu iria superar. Eu fui na tentativa.
Uma amiga minha de trabalho falou assim: Nossa, mas eu já estou adorando essa psicóloga, porque eu já. Ela sabia, né, do problema, ela também falava, ai, ansiedade, tal, tal. Então, assim, que eu falo para a pessoa, estou gravando aqui para você, para dar esse depoimento, e para quem estiver assistindo, para que faça a experiência. Beijo, obrigada, fique com Menina, Deus. você tá linda. Tchau. Tchau.